E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da energia mecânica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um bloco de massa mzinho igual a 10 kg é solto em repouso do alto de um plano inclinado de 45 graus em relação ao plano horizontal, com coeficiente de atrito cinético μc igual a 0,5. Depois de percorrer uma distância dzinho igual a 2 metros ao longo do plano, o bloco colide com uma mola de constante K igual a 800 newtons por metro, de massa desprezível que se encontrava relaxada. Item A. Qual é a compressão sofrida pela mola? Para resolver o item A, eu vou recorrer a uma expressão já abordada em vídeos anteriores. Nós vimos que o trabalho, devido à ação da força de atrito, promove uma variação no valor da energia mecânica do bloco. Muito bem? Sendo assim, temos que a intensidade da força de atrito vezes o deslocamento sofrido pelo bloco ao longo do plano inclinado vezes o cosseno de 180 graus, muito bem, é igual a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Lembre-se que a força de atrito atua na mesma direção, porém sentido oposto ao deslocamento do bloco, justificando o sinal negativo na expressão. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter menos μ cinético vezes a intensidade da força normal, vezes o deslocamento ΔS, dado por Dzinho mais a compressão sofrida pela mola, igual a energia mecânica final, é a energia cinética final, mais a energia potencial final, menos a energia cinética inicial, mais a energia potencial inicial. Muito bem? O bloco, conforme o exercício afirma, parte do repouso. Portanto, a energia cinética inicial é nula. E na posição final, situação em que a mola sofre a compressão X, o bloco volta a atingir o estado de repouso. Portanto, nós vamos obter a seguinte igualdade: menos μ cinético vezes a intensidade da força normal é igual à intensidade da componente normal da força peso. Conforme sabemos, essa intensidade é mg vezes o cosseno de θ. Multiplicando aqui d mais x, igual. Então, nós temos a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Vamos agora investigar cada uma delas. Observe o quadro. A energia potencial inicial é a energia potencial gravitacional. Observe que o nível zero de energia potencial coincide com essa reta horizontal que passa pela posição final do bloco, estando o eixo Z orientado verticalmente para cima. Sendo assim, a energia potencial inicial é dada por m vezes g vezes a posição inicial. Vamos ilustrá-la aqui no quadro. Então, aqui nós temos o eixo Z e aqui, portanto, aparece a posição Z inicial. Muito bem? Note agora o seguinte: para determinar Z inicial, eu posso recorrer ao triângulo retângulo que eu aqui ilustro. Então, nós temos esse triângulo retângulo que eu aqui ilustro no quadro. Observe que o ângulo aqui também vale θ e, portanto, eu sei que o seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, Z inicial, dividido pela hipotenusa D mais X. Muito bem?
Sendo assim, a energia potencial gravitacional na posição inicial é igual a M vezes G vezes D mais X seno de θ. Muito bem? Vamos agora investigar a energia potencial na posição final. Como o nível 0 de energia potencial gravitacional coincide com a posição final do bloco, a energia potencial gravitacional final é nula. Sendo assim, na posição final, só existe energia potencial elástica, dada pela expressão meio vezes K vezes a compressão X sofrida pela mola ao quadrado. Muito bem? Levando esses dois resultados na igualdade acima, a gente obtém a seguinte expressão: menos μc vezes m vezes g vezes o cosseno de θ vezes d mais x, muito bem, é igual. Então agora nós temos mg seno de θ que multiplica d mais x, muito bem, menos, perdão, eu inverti aqui os termos, então nós temos 1 sobre 2 vezes k x elevado ao quadrado, menos a energia potencial inicial. Agora sim, mg seno de θ que multiplica d mais x. Muito bem? Vamos agora substituir os dados fornecidos pelo problema. Então nós temos μc igual a 0,5, a massa vale 10 kg, o módulo da aceleração da gravidade local 9,8 metros por segundo ao quadrado. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e Dzinho mede 2 metros. Substituindo os dados e efetuando os cálculos, você vai encontrar o seguinte valor, já fazendo a distributiva, menos 34,65x, muito bem, já fazendo a distributiva, menos 69,3. E isso é igual. A constante de mola vale 800, dividido por 2, 400 x ao quadrado, menos, mesma coisa. Então vamos lá, massa 10 kg, G em módulo 9,8 metros por segundo ao quadrado, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e Dzinho 2 metros. Substituindo os dados, efetuando os cálculos, já fazendo a distributiva, você vai encontrar menos 69,3x menos 138,6. Muito bem? Reorganizando a expressão obtida, você vai encontrar 400x ao quadrado menos 34,65x, muito bem, menos 69,3 igual a zero. Muito bem? Observe o resultado obtido até aqui e toda a análise realizada. Vamos agora em busca das raízes reais dessa equação do segundo grau. Para fazer isso, eu vou começar calculando o delta. Então, b elevado ao quadrado, o coeficiente b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Mais uma vez, efetuando os cálculos, você vai encontrar o seguinte valor para o delta, aproximadamente
112.080,6. Sendo assim, x é dado por menos o coeficiente b, e portanto 34,65 entra positivo, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 334,8, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Muito bem? Efetuando os cálculos e jogando fora a raiz negativa, ela não interessa para nós, o que importa aqui é a compressão sofrida pela mola, um valor positivo, você vai encontrar x igual a 0,46 metro aproximadamente. Observe o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: qual é a energia dissipada pelo atrito durante o trajeto do bloco desde o alto do plano inclinado até a compressão máxima da mola? Que fração representa da variação total de energia potencial durante o trajeto? Bom, para resolver o item B, eu posso recorrer a este termo. Observe o quadro. O trabalho, devido à ação da força de atrito, é igual. Então vamos lá. O trabalho, devido à ação da força de atrito, é menos μ cinético vezes a massa, vezes o módulo da aceleração da gravidade local, vezes o cosseno de θ, que multiplica d mais x. Então, substituindo os dados para que você possa efetuar os cálculos junto comigo. Então, menos μ cinético, que é 0,5, vezes a massa do bloco, 10 kg, G, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que multiplica d mais x. E, portanto, 2 mais 0,46 vezes 2,46. Logo, o trabalho devido à ação da força de atrito é aproximadamente igual a menos 85 joules. E, portanto, observe atentamente o quadro agora, a energia dissipada corresponde ao módulo do trabalho da força de atrito. Logo, a energia dissipada durante o movimento do bloco corresponde a 85 joules. Muito bem? Vamos agora para a segunda parte do item B, relembrando a pergunta: que fração representa da variação total de energia potencial durante o trajeto? Eu vou arrumar aqui um espacinho no quadro para resolver o item B. Para determinar essa fração, basta calcular a seguinte razão: a energia dissipada sobre o módulo da variação de energia potencial gravitacional. Muito bem? A energia dissipada corresponde a 85 joules. E a variação da energia potencial gravitacional em módulo corresponde simplesmente a m vezes g vezes a posição z inicial, já que a energia potencial gravitacional final vale zero. Muito bem? Sendo assim, a gente obtém 85 sobre m vezes g vezes a posição z inicial é dada por d mais x vezes o seno de θ. Muito bem?
Observe a expressão obtida. Bom, a partir daqui, substituindo os dados, nós vamos encontrar a seguinte razão. Então, 85 dividido pela massa do bloco, 10 kg, G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, D mais X, 2,46 metros, vezes o seno de θ, seno de 45 graus, raiz de 2 dividido por 2. Efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente meio. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o item C. Ele diz o seguinte: se o coeficiente de atrito estático com um plano é μe igual a 0,8, o que acontece com o bloco logo após colidir com a mola e atingir o estado de repouso na posição final? Para resolver o item C, eu vou calcular a intensidade da força resultante que atua no bloco quando ele se encontra na posição final. Imaginando o bloco nessa posição, vemos que a força elástica atua nessa direção e sentido, em oposição à compressão sofrida pela mola. Portanto, nós temos a força elástica atuando nessa direção e sentido. Em oposição a ela, aparece a componente tangencial da força-peso e a força de atrito estático. Muito bem? Agora observe o seguinte: se essa parcela superar a intensidade da força de atrito estático, eu posso afirmar com segurança que o bloco volta a subir o plano inclinado, pois a intensidade da força resultante é maior do que zero. Então vamos lá. A força resultante, portanto, sua intensidade é Kx menos m vezes g seno de θ menos μ estático vezes a intensidade da força normal. Logo, a intensidade da força resultante é Kx menos mg seno de θ menos μ estático vezes a intensidade da força normal é igual à intensidade da componente normal da força peso e, portanto, mg cosseno de θ. Logo, a intensidade da força resultante é dada por 800 vezes a deformação sofrida pela mola, 0,46, menos a massa, vezes o módulo da aceleração da gravidade local, 9,8, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, menos μ estático, 0,8, vezes a massa, vezes a aceleração da gravidade local, vezes raiz de 2 sobre 2. Muito bem? Efetuando os cálculos, você vai encontrar uma intensidade para a força resultante aproximadamente igual a 244 newtons. Sendo assim, como a intensidade da força resultante é maior do que zero, eu posso afirmar com segurança que o bloco volta a subir o plano inclinado. Observe no quadro mais uma vez os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.